Vamos lá, amados, 15ª semana, iniciando hoje, 1 Coríntios, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, hoje capítulo 12, a partir do versículo 1, apenas os 3 primeiros versículos. Amém, irmãos? Que beleza. Tudo bem. Vou ler, você acompanha comigo? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A palavra anátema quer dizer maldito, maldição, amaldiçoado, coisa amaldiçoada, ok? Então o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais sobre a igreja de Corinto e as coisas que estavam acontecendo lá, e procurarmos os princípios, os valores, a contextualização, para que nós hoje sejamos a igreja de Cristo, que não repitamos os erros que havia naquela igreja, ou corrijamos aqueles que porventura estejam acontecendo entre nós. A palavra de Deus, ela é revelação de Deus para o homem, para o crente, para a igreja, de modo a que sejamos parecidos com Cristo, de modo que pelos princípios e valores de Deus revelados na sua palavra, nós vivendo por eles, possamos dar prazer ao coração de Deus e recebermos a força que precisamos, porque vivemos num mundo que jaz no maligno, e não tem como nós sermos mais que vencedores aqui, se não formos por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lembrar a origem dos problemas da igreja de Corinto. Qual era o primeiro problema que se manifestou na igreja de Corinto? Divisões. Havia grupos dentro da igreja com visões diferentes, não estavam obedecendo a doutrina do apóstolo Paulo, que era a doutrina de Cristo, aquele mesmo que se revelou a Paulo e o instruiu a pregar o evangelho e a doutrinar a igreja. Não, estavam divididos, separados, por causa de personalismos. Algumas pessoas influentes na igreja começaram a construir facções dentro da igreja, uns dizendo que nós seguimos o cristianismo judaizante que é pregado, ensinado pelo apóstolo pelo apóstolo Pedro. Por exemplo, o evangelho, o cristianismo pregado por Pedro era o cristianismo da circuncisão. Então, ainda que Jesus tenha vindo e cumprido toda a lei e os profetas, os cristãos judaizantes, eles insistiam que os novos convertidos, que não eram do povo hebreu, do povo judeu, deveriam circuncidar também. Outros seguiam a doutrina de Apolo, que não tinha tanto conhecimento quanto Paulo, quanto um apóstolo que fora também discípulo de Jesus, como Pedro, e que tinha algumas visões diferentes relacionadas a algumas coisas. Outros diziam: não, a gente não precisa de nenhum líder espiritual, de um pastor, nada disso, nós temos Jesus, é só seguir Jesus. Outros já diziam: não, nós fomos trazidos ao evangelho pelo apóstolo Paulo, foi ele quem nos levou a Cristo e é ele que tem autoridade para nos doutrinar. Certamente que esses eram aqueles que foram os primeiros que nos 2 anos meio que o apóstolo Paulo esteve lá entre eles, os conduziu a Cristo. Outros foram sendo convertidos depois que ele saiu de lá, e por isso, não tendo esse contato, acabaram se deixando levar por aqueles que se tornaram proeminentes no meio daquela igreja. O segundo problema
assim, então isso causou um problema. A igreja não falava mais a mesma linguagem, não tinha mais o mesmo parecer, não era a mesma visão, mas estava dividida em várias linguagens diferentes, várias visões diferentes, pareceres diferentes, não havia unidade. Por causa disso, um outro problema consequente foi gerado. Qual foi o problema? Problemas o quê? Doutrinários. Visões diferentes, doutrinas diferentes. E não tendo uma só linguagem, um só parecer, um vendo de um jeito, outro vendo do outro, acabou descambando no terceiro problema grave que havia naquela igreja. Qual era? Problemas morais. A igreja já não tinha mais um testemunho cristão a dar. A partir desse capítulo 12, o apóstolo Paulo agora ele passa a tratar de questões que foram levantadas na carta que ele recebeu de cristãos daquela igreja de Corinto, e que são relacionadas agora à realidade da vida espiritual dos crentes e daquela igreja, envolvendo também, ou sobretudo, a questão dos dons espirituais. Os problemas que estavam acontecendo por causa do procedimento de membros daquela igreja no mau uso desses dons espirituais e na expressividade na sua expressão de uma espiritualidade equivocada. Devemos nos lembrar que muitos daqueles cristãos vinham de religiões gregas, de mistérios, que tinham as experiências espirituais como norma. Eles adoravam ídolos, eles eram idólatras, e dentro da expressividade cultica daquele povo havia muita coisa relacionada ao mistério. Essa palavra mistério ligada à religião, ela gera uma outra expressão que para nós no nosso contexto é mais conhecido como espiritualidade. Então, o contexto de espiritualidade daqueles que agora são crentes, membros da igreja de Corinto, é que eles vinham de religiões de mistério, eles vinham de religiões em que havia muita coisa sobrenatural sendo envolvida e vivida. Você pode imaginar vir de um contexto religioso em que se tem dezenas de deuses. Um é o Deus do mar, o outro é o Deus da terra, o outro é o Deus do vento, o outro é o Deus do fogo, o outro é o Deus do trovão, o outro é o Deus da fertilidade. Você pode imaginar? Assim como hoje nós temos muitas religiões que estão focadas em deuses diferentes, num panteão de deuses, mas que também envolve muita experiência mística, muita experiência sobrenatural. Muitos então daqueles que eram cristãos de Corinto vinham dessas religiões gregas de mistério e tinham as experiências espirituais sobrenaturais como norma. Vai guardando isso aí. Vai guardando isso daí. Eles estavam acostumados a serem guiados por algum tipo de força sobrenatural ou demoníaca, a um estado de êxtase ou transe, ou alguma outra atitude estranha. Versículo 2, o apóstolo Paulo claramente ele revela isso, quando ele diz: sabeis que outrora, ou seja, antes de se tornarem cristãos, quando ereis gentios. O que é gentio? Aqueles que não eram oriundos da nação judaica.
quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Eles eram levados a vivenciar uma realidade espiritual que envolvia culto a ídolos. Mas veja que o apóstolo Paulo diz, como nós vimos já anteriormente, ele afirma que o ídolo não é nada. O que ele quer dizer com isso? Se isso daqui é um ídolo, isso aqui não é nada. Isso aqui é ferro, é espuma, é plástico, isso aqui não é nada. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também que por trás disso que não é nada, existe uma entidade espiritual que apropria essa fé, essa disposição, essa obediência, essa submissão ao ídolo para influenciar essa pessoa. Aqueles cristãos de Corinto, muitos deles, portanto, eles vinham de uma experiência de adoração a ídolos, servindo a demônios, por causa das expressões de manifestação que existia no meio deles. Eles eram conduzidos, diz o apóstolo Paulo, eles eram guiados. Isso significa dizer que eles eram guiados, conduzidos por algum tipo de força sobrenatural ou demoníaca a um estado de êxtase ou transe ou alguma atitude estranha. Na hora da realização da celebração, do culto deles aos seus ídolos lá, havia algumas coisas que aconteciam em que pessoas entravam em transe. Os sacerdotes, as sacerdotisas e mesmo muitos que estavam ali participando daquela celebração, aquele determinado ídolo, começavam a experimentar um transe. Daí vinham os oráculos. Muitos de vocês estudando já ouviram falar do oráculo de Delfos. Se não houvesse tal manifestação clara de inspiração, então podia-se suspeitar do poder de tal divindade. Ou seja, se naquela realização do culto, aquele ídolo, não acontecesse nada de sobrenatural, ninguém ia acreditar naquilo. Aquilo ia ser apenas pau, pedra, ferro. Estão entendendo? Mas porque acontecia algumas coisas sobrenaturais, algumas coisas extraordinárias aos olhos daqueles que iam lá para cultuar aquele ídolo, eles acreditavam como Deus. Eu quero te perguntar, você tem assistido a televisão, você tem ouvido os jornais, qual é a notícia bombástica que dominou os telejornais, dominou os meios de comunicação durante essa semana? João de Deus. Quem é João de Deus? Uma personalidade chamada de médium, que recebe espíritos que através dele ministram curas, milagres, sinais, prodígios a favor das pessoas. E tudo isso é dito como sendo Deus operando através desses espíritos que operam através dele a bem das pessoas. Mas agora descobre-se que não só no Brasil, em muitos estados brasileiros, como em vários lugares no mundo, mulheres que não têm correlação, ou seja, não se relacionam, não são sequer próximas entre si, denunciando abusos sexuais produzidos por parte desse líder espiritual, usado por essa força sobrenatural que vem de Deus, que vem de Cristo, para ajudar e abençoar as pessoas. Por que é que milhares e milhares de pessoas importantíssimas, Oprah Winfrey, não é isso? Aquela famosíssima
artista lá dos Estados Unidos, até ela veio fazer um programa jornalístico sobre esse homem. Por quê? Por causa dos milagres, por causa das coisas, das curas sobrenaturais que eram produzidas ali. Coisas que faziam as pessoas acorrerem de tudo quanto é lugar do Brasil e muitas do mundo em busca da solução para aquilo que a medicina não pôde, para aquilo que a ciência não pôde. Esse homem ganhou notoriedade, e há muitos que estão por aí fazendo isso. Há muitos por aí que estão com uma imagem como sendo de Jesus, um rosto bonito. Ninguém jamais pintou um rosto de Jesus. Isso é um ícone criado para identificação daquela imagem como sendo a de Jesus, e coloca lá como sendo Jesus, mas é de uma experiência sobrenatural, espírita, supostamente consultando espíritos de pessoas que desencarnaram, pessoas que morreram, quando a Bíblia diz que aquele que morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó, e aquele que morreu nada mais sabe daquilo que se passa aqui. E lá desde o Antigo Testamento, Deus proibiu a chamada experiência de consulta a mortos, ou necromancia, dizendo que isto era abominação para Deus. E Deus diz: eu sou o mesmo, eu não mudo. E necromancia ou espiritismo, que é a mesma coisa, é abominação para Deus, não pode vir de Deus. Você vê que aqueles que vão a determinados centros espíritas para manipular o espírito, para fazer o bem, para abrir uma porta de emprego, para uma cura, também vão manipular para matar um inimigo, para tirar a esposa do marido, para fazer o mal a alguém. Isso não pode vir de Deus. Mas muitos dos coríntios vinham de realidades espirituais como essa, de contextos religiosos como eles. Então, se não houvesse lá, naqueles contextos de qual eles viessem, uma manifestação clara de inspiração, certamente eles não iam acreditar no poder daquela divindade. Irmão, a palavra de Deus diz que o diabo se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas. O que eu tenho lidado, o que eu tenho visto, o que eu tenho tido de experiência ao longo de todos esses anos de vida cristã e ministerial? Demônio coloca enfermidade em pessoas, e ele tem poder para colocar, ele também tem poder para tirar. Ele tira o que ele mesmo colocou. E as pessoas se deixam enganar porque se tirou uma enfermidade, fez um bem. Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero perguntar: o traficante que vende a droga, a cocaína, o crack, que se vicia, que induz o filho do morador da comunidade a se tornar vapor, a se tornar um soldado do tráfico, ele está fazendo mal, não está? Mas ele também vai lá embaixo, rouba um caminhão de carne e vem distribuir na comunidade. Ele está fazendo mal ou está fazendo bem? Para aqueles que estão lá e não podem comprar aquela carne, ele está fazendo um bem. Então o mesmo que põe o mal, põe o bem. Pastor, que comparação horrível. Não é horrível não, é isso aí mesmo. Certa feita, eu recebi na minha sala uma senhora, eu estava cuidando da filha dela, que vivia possessa de espíritos imundos. Por quê? Porque guardava um rancor contra a mãe, um rancor terrível, e um ódio em relação à avó. Ela morava com a mãe e o irmão num cubículo, era quarto, banheiro, e a cozinha era do lado de fora, debaixo de uma cobertura que não tinha nem parede. Morava a mãe, ela e o irmão naquele lugar. Do lado era a casa da avó.
E segundo ela foi muito maltratada pela avó e muito maltratada pela mãe. Ficou rancorosa. E eu tratando daquela moça. Por causa daquela moça, a mãe veio. Eu precisei de ter uma conversa com ela e com a mãe. Quando a mãe chegou e estava na minha sala, a menina entrou em processo de possessão e ficou possuída pelo demônio. Quando eu ia para expulsar o demônio da menina, saía da menina, a mãe ficava possessa. E ficou naquele negócio. Até que na autoridade de Jesus Cristo, eu repreendi todos os demônios que estavam agindo naquilo ali e parou. A filha reconheceu os erros todos, pediu perdão, conseguiu confessar, pediu perdão. A mãe foi, reconheceu, perdoou a filha, mas reconheceu também alguns erros que estavam cometendo. Mas uma vida desgraçada, uma vida destruída. E aquela mãe, ela vivia buscando a Deus numa determinada igreja, mas ia num centro espírita para fazer certas obrigações e tentar lá manipular o espírito lá para fazer o bem. Era uma pessoa que fumava inveteradamente. E um dia, tratando dela com ela na minha sala, sobre questões relacionadas à família, eu perguntei para ela: por que a senhora mora onde está morando? Eu falei: porque eu não posso morar em outro lugar. Eu falei: por que a senhora não pode morar em outro lugar? A senhora não trabalha? Eu falei: eu trabalho. E a senhora mora ali há quanto tempo? Desde nem muitos anos. A senhora paga aluguel ali? Não, não pago aluguel. Aquilo ali pertence à minha mãe. E eu olhei a perna dela, ela tinha uma chaga, uma ferida. Você conhece pessoas cuja ferida não fecha? Já conheceu alguém assim? Já. Vai no médico, vai lá, faz... E o médico diz que é por causa disso, é por causa daquilo. Então, e não é um problema que a pessoa tenha uma fragilidade específica que ela tenha, aquilo ali não fecha. E eu olhei para ela, olhei para aquilo, e ela ficava nervosa, porque se ela ficasse 15 minutos comigo ali, ela começava a entrar num sistema nervoso, ela tinha que pedir licença para vir aqui fora para fumar um cigarro. Pastor, eu vou lá fora porque eu preciso fumar um cigarro. Quando ela voltou, eu virei para ela e falei assim: você fuma desde que idade? Aí ela falou: idade lá, desde adolescente. Ela já tinha mais de 40. Falei: vamos fazer uma conta aqui. Quantos cigarros você fuma por dia? Eu falei: eu fumo 3 carteiras de cigarro hoje por dia. Eu falei: 3? Mas você não começou fumando 3, você começou fumando uma. Há quantos anos você fuma 3 carteiras de cigarro? Tanto. Mas antes de fumar 3, você fumava 2. Quanto tempo você ficou fumando 2 carteiras de cigarro? Eu acho que tanto. Quanto tempo você ficou fumando uma carteira de cigarro? Tanto. Então vamos fazer uma conta aqui. Quanto custa uma carteira de cigarro hoje? Tanto. E eu fiz a conta. Tanto tempo fumando uma carteira de cigarro por dia, tanto tempo fumando 2 carteiras de cigarro por dia, tanto tempo fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Quando chegou no final da conta, eu disse para ela assim, peguei a calculadora, isso deve ter uns 16 anos. Eu peguei a calculadora, virei para ela e disse assim: o que você faria se você tivesse essa quantidade aqui de dinheiro? Eu não me lembro, irmãos, mas em dinheiro de hoje, era aproximadamente uns 40 mil reais. Não era menos que isso. Ela olhou para aquilo e disse: com isso daí eu moraria num lugar muito melhor. Por quê? Porque com esse dinheiro aí eu puxava mais um cômodo, fazia um quarto para minha filha, não sei o quê. Mas falei: pois isto é o dinheiro que Satanás roubou de você ao longo de todo esse tempo, te aprisionando nesse vício. O que você tem nessa perna é apenas aquilo que o espírito de vício tem agido em você. Quando eu falei isso, a mulher caiu possessa, endemoniada, do nada, irmão.
Falar essas coisas que eu estou falando para pessoas que são céticas, para pessoas que só pensam na coisa relacionada à ciência, que é limitada e que não lida com as coisas, não cogita das coisas espirituais, eu sou um boçal. Só que eu não sou boçal, eu tenho formação acadêmica. E eu tenho experiência clínica. Aquela mulher caiu possessa de demônio, era demônio. Não era um êxtase porque eu levei ela a um hipnotismo, era demônio. E quando eu repreendi aquele demônio, ela voltou a si. Eu disse para ela: eu vou fazer presta atenção no que vai acontecer. Eu orei: Senhor, em nome de Jesus, onde este demônio estiver agindo e se manifestando na vida dessa mulher para aprisioná-la, dando a clara visão da ação que ele está realizando na vida dela, que seja manifesto lá com fogo. A mulher começou a ficar desesperada e correndo na minha sala e fazendo assim e abanando, porque no lugar daquela chaga ela disse que estava queimando como se tivesse um maçarico de fogo queimando a perna dela. Ela caiu no chão desesperada, chorando: pastor, faz isso parar, faz isso parar. Irmão, eu não sei, nunca aprendi técnica nenhuma de hipnotismo, não foi hipnotismo. Então eu repreendi aquele demônio e mandei ele embora, parou na hora. As pessoas, elas querem acreditar se elas veem experiências sobrenaturais visíveis. Aquelas pessoas lá de Corinto, eles vinham de realidades espirituais em que eles, no culto lá, as entidades que eles cultuavam, adoravam, eles viam coisas estranhas acontecerem. Eu não sei quantos de vocês aqui vieram de centros espíritas, onde a pessoa lá, incorporada por um Exu de não sei das quantas, quebrava copo de vidro ou garrafa e comia o vidro. Alguém viu isso já acontecer? Levanta bem alto o braço. Está vendo aí? Outro lá que diz que é o tranca não sei das quantas, pegava lá o punhal, que ele dizia que era o punhal dele, e cravava na braço da pessoa, a pessoa incorporada, andando com aquilo para lá e para cá, e você não vendo sangue cair. Alguém já viu isso acontecer? Vai lá. Espalha brasa de fogueira no chão, a pessoa possessa anda por cima daquilo para lá e para cá, ri, debocha, faz um monte de negócio, bebe um monte de cachaça, virando a garrafa. Depois a pessoa sai dali, olha o pé dela, não tem nenhuma marca de queimadura, e quando o demônio vai embora, a pessoa não está bêbada. Quem já viu isso acontecer? Levanta bem alto o braço, olha aí. As pessoas que se tornaram cristãs, muitas pessoas se tornaram cristãs lá naquela igreja de Corinto, foram se tornar membros daquela igreja de Corinto, eles vinham de realidades parecidas com essas que vocês já vivenciaram. Muitos cristãos evangélicos e muitos dos chamados católicos carismáticos vieram de experiências como essas, já tendo acontecido com eles, ou já tendo visto acontecer com alguém dentro de um ambiente de relacionamento cultico, com aquele ídolo, com aquela entidade determinada lá, que era cultuada, adorada lá. Então, agora como cristãos, membros da igreja de Corinto, se eles não estão vendo nada acontecer, então Deus não está ali, Deus não está presente, não há presença sobrenatural de Deus na igreja. Quantos de vocês aqui já não ouviram? Para falar particularmente de nós batistas, mas poderíamos falar também dos presbiterianos, que fomos ao longo de muito tempo chamados de crentes sorveterianos. Quantos de nós aqui, por sermos batistas, já não ouvimos expressões como essa? Se não tem manifestação de poder de Deus, então não tem Espírito Santo. Se não fala em língua, não tem Espírito Santo, não tem Deus, não é convertido. Quantos aqui de nós já ouvimos isso? Porque se não tiver uma experiência, uma sobrenaturalidade manifesta ali, não tem Deus presente. Mas olha que coisa interessante, a palavra de Deus diz assim: os céus manifestam a glória de Deus,
O firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia faz declaração para outro dia a respeito da grandeza do Senhor. Todo dia, só abrir o olho, irmão, você está enxergando, você está ouvindo, você está sentindo paladar, você está sentindo cheiro, você está recebendo a ação da manifestação sobrenatural de Deus, que foi Ele que criou todas as coisas. Aleluia. Mas o ser humano, sobretudo aqueles que vêm dessa realidade, desse contexto, querem ver algo sobrenatural. Se não tiver um uma coisa acontecendo, não tem Deus presente ali. Verso 2, o apóstolo Paulo diz: sabeis que outrora, ou seja, no passado, antes de se tornarem cristãos, quando vocês eram gentios ou não cristãos, vocês se deixavam ser conduzidos aos ídolos. Vocês eram levados para aprender a cultuar e adorar os ídolos. Segundo, vocês eram guiados, e esse guiado aqui é guiado por aquilo que vocês viam das coisas sobrenaturais que aconteciam. Paulo afirma a impotência desses seres, ou desses ícones chamados ídolos mudos, e a potência das forças presentes nesses cultos de mistério, que era a manifestação sobrenatural dos espíritos imundos que se apropriavam desse culto, porque era um culto espúrio que desonrava a Deus. Referindo-se a uma força definida em operação, guiando as pessoas. Essas forças não eram de modo algum o que os seus intérpretes diziam ser. Na verdade, comparados à verdade em Jesus, esses ídolos eram mudos, eram papel, pau, pedra, metal. Mas para Paulo, não é para Paulo, mas Paulo teria muita dificuldade em persuadir os coríntios de que nada havia de real nesses ídolos, porque eles sabiam muito bem que havia. Porque quando eles iam lá para cultuar aquele ídolo, coisas estranhas aconteciam naquele culto. Quem aqui já foi num centro espírita, participou de uma determinada celebração e coisas estranhas aconteceram lá, sobrenaturais? Quantos aqui? Levanta a mão. Quantos aqui? É isso aí. No mundo ocidental. Então Paulo sabia. Ele não vai aqui dizer, não, porque aquilo é só um ídolo mudo, é só de pedra. Tem muitos pastores aí falando isso. Esse negócio de culto a ídolos, isso é culto a demônios. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o ídolo não é nada. Ele em si não é nada, ele é pedra, ele é pau, ele é ferro, ele é papel. Mas o que se apropria da fé que o ser humano coloca naquilo, e a razão pela qual o ser humano coloca a fé naquilo, advém de um espírito imundo que conduziu essa pessoa a isso, e a mantém aprisionada a isso, por causa do que ela vê acontecer em função da fé. Ela não vê aquele ela não vê aquele ídolo sair daquele lugar, ele é de pedra, e começar a andar no meio dele. Isso ela não vê, mas ela vê pessoas que estão ali cultuando aquele ídolo, ficarem esquisitas, falarem coisas esquisitas, fazerem coisas esquisitas e que são sobrenaturais. O que é algo sobrenatural? É algo que um ser humano normal, natural, não faz. Um ser humano natural come vidro? Se comer, acontece o que com ele? Arrebenta tudo dentro dele. Corre com ele, vai sofrer uma cirurgia. Um ser humano natural anda por cima de brasas vivas sem queimar o pé? Não. Então não era mente coisas malucas, esquisitas que eles viam, coisas sobrenaturais. Paulo sabia disso. Trazendo para o nosso contexto aqui no mundo ocidental, no século XX, quando a desilusão com a tecnologia e o materialismo consome cada vez mais as pessoas, nesse contexto que nós estamos vivendo, chamado de tempo pós-moderno, e certamente também em todas as civilizações não ocidentais, há uma superabundância de religiões e uma grande variedade de experiências espirituais que são reais
mas que por causa de sua grande diversidade precisam ser devidamente avaliadas sob o critério adequado. Nem tudo que acontece dentro das igrejas evangélicas que se é atribuído ao Espírito Santo é o Espírito Santo. Nem todo mundo que diz que está falando em língua é dom que o Espírito Santo deu. E como saber se é ou se não é? Diz para quem está do teu lado: bebe um gole. A gente só está começando. É preciso avaliar sob o critério adequado. Qual é o critério? Vem de Deus? Como saber se vem de Deus? A gente confronta com a palavra de Deus. O que Deus já disse? O que já foi dito por Deus na sua palavra? A gente se pergunta qual o resultado de uma personalidade perturbada num trauma psicológico. Essa pessoa que está aí supostamente falando em nome de um ser espiritual, essa pessoa é uma pessoa que na sua ação cotidiana, na sua realidade pessoal de vida, ela é uma pessoa que tem estabilidade ou instabilidade emocional em virtude de alguma situação que ela viveu. Ela está passando por alguma situação? Outra questão que a gente deve usar para aferir: o que acontece em determinados estados produzidos por drogas, quer sob supervisão médica, quer em certas subculturas em que não há limites. Por exemplo, eu fui visitar uma senhora muito querida, já 70 e poucos anos. Ela foi internada e se submeteu a uma cirurgia de coluna. A cirurgia durou horas. Então ela foi submetida a uma dose muito forte de anestesia. Anestesia é um entorpecente. Quando ela voltou, os enfermeiros tiveram que amarrá-la na cama, porque ela voltou extremamente agitada, nervosa, até xingar, coisa que ela não fazia, ela fez. Xingou o enfermeiro, xingou o médico. O filho chegou, ela disse que ia dar na cara dele se não tirasse ela dali. Talvez um outro pastor ou um outro crente cheio do Espírito, com visão espiritual das coisas, chegasse ali expulsando o demônio. E sabe o que era aquilo? Reação da anestesia. Ela não estava nas suas faculdades, no uso das suas faculdades mentais plenas. Ela estava delirando. Alguém aqui já ouviu, já ouviu isso, ou já viu um sonâmbulo falando, andando para lá e para cá? Já viram? Alguém já viu? Já viu? Essa pessoa está no uso normal das suas faculdades mentais? Não está. Uma pessoa que está sob o uso de entorpecente, de droga, ela vê até Dumbo voando e diz que ele é azul, que ele é rosa. Olha lá, aí. Por isso que costuma dizer, é a maior viagem aí. Porque ela não está no uso natural das suas faculdades mentais. E quando uma pessoa está assim, sim, ela pode sim ser usada por um ser espiritual que a induz. E esse ser espiritual é o demônio, não é o Espírito Santo. Por causa dessas coisas, o apóstolo Paulo não queria que os coríntios permanecessem, como ele diz, ignorantes a respeito dos dons espirituais. Agora presta atenção, essa palavra dons espirituais que está aí na sua Bíblia, traduzida como dons espirituais, não existe essa palavra dom no original, aí nesse texto.
Aí é pneumáticos, é uma experiência espiritual. Ele aí está se referindo a outra coisa. Embora a palavra dons colocada no texto pelos tradutores, o apóstolo Paulo não está falando sobre isso aí ainda não. Ele está tratando das experiências espirituais que os coríntios estavam vivenciando e aquelas que vivenciaram antes de se tornarem cristãos. Podemos então contextualizar dizendo que Paulo estava falando do que nós chamamos hoje de espiritualidade, ou seja, das diversas formas pelas quais experimentamos a realidade. Que realidade? Espiritual. Embora mais adiante a discussão vá ser limitada ao carismata, ou dons imerecidos, e mais adiante ainda, no capítulo 14, Paulo vai tratar especificamente de 2 dons. Certo é que os coríntios estavam totalmente obcecados pelas coisas sobrenaturais e precisavam de uma admoestação firme e corretiva, ainda que encorajadora. Olha o que o apóstolo Paulo diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Por que Paulo está falando isso? O que isso tem a ver com o que ele estava falando antes? Tudo isso está ligado. Os gnósticos, diga gnóstico. Diga gnóstico. É aquele que pratica o gnosticismo. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos são adeptos de uma corrente herética que vai se manifestar dentro da igreja cristã primitiva e que vai ser combatido pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João. Quem eram esses gnósticos? Gnósticos eram um grupo que acreditava que antes de Jesus Cristo ser levado à cruz, o Cristo saiu dele e ficou só o Jesus homem. Então, quem foi crucificado não foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem foi crucificado foi o Jesus homem somente. Lá na cruz, para eles, ficou apenas o homem Jesus. E provavelmente eram esses que no culto, louvando a Deus, aquela coisa, entravam em êxtase e diziam anátema Jesus, ou maldito o Jesus homem. Eles não estavam falando pelo Espírito de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Nesse êxtase durante o culto, eles ficavam gritando isso e provocando confusão na igreja. Daí os cristãos da igreja de Corinto, que mandaram a carta para o apóstolo Paulo, mandaram perguntando para ele: como é que é isso aqui? Explica para a gente o que é que está acontecendo aqui dentro da igreja, porque tem uns crentes aqui que, cheios do Espírito Santo, ficam dizendo que Jesus é maldito. Como é que pode o nosso Salvador ser maldito? Paulo então, ele está ensinando que somente aqueles que estejam verdadeiramente sob o controle e direção do Espírito Santo poderiam reconhecer, exaltar e declarar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, porque aquele que diz Jesus é verdadeiramente Senhor, ele está dizendo Jesus é Senhor da minha vida. Quem é esse Jesus? Aquele que morreu na cruz, pagando o preço de remissão da nossa dívida de pecado. Essa era a dificuldade produzida por essas correntes doutrinárias existentes ali na igreja de Corinto. Igreja que precisava ser coesa, assim como hoje a igreja de Cristo precisa ser coesa, unida em exaltar Cristo Jesus como seu cabeça e Senhor. A verdadeira espiritualidade, amados, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o que ele está ensinando a esses cristãos de Corinto, respondendo essa questão. A verdadeira espiritualidade não conduz a pessoa a um êxtase,
Diferente do que muita gente diz aí. Se não fala em língua, não tem o Espírito Santo. Se não fala em língua, não é cheio do Espírito Santo. Porque falar em língua é vivenciar um êxtase. Paulo está instruindo, e vai ser muito mais claro ainda daí para frente, de que a verdadeira espiritualidade não conduz a pessoa a um êxtase, a um individualismo ou a outro mundo, mas para dentro da vida da igreja local, numa expressão de compromisso pessoal com Jesus, como Senhor da sua vida e Senhor da igreja, e com o seu corpo aqui na igreja, na terra. Por que é que tem muita gente hoje chamada desigrejada? Porque não tem Jesus como seu Senhor. E dá como desculpa ou justificativa para ser desigrejado experiências ruins que vivenciaram com determinadas igrejas por onde passaram, ou maus testemunhos, maus exemplos de algum líder espiritual que está por aí. Amados, esses desigrejados não têm compromisso nem aliança com Jesus. Para eles, a palavra de Jesus a Pedro diz: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Não vale para eles. Eles têm interpretações pessoais, particulares a respeito disso. Paulo diz: não, é na igreja que são exercitadas as implicações do que é ser espiritual, homens e mulheres do Espírito Santo. Em períodos de perseguição e martírio, tais como muitos dos contemporâneos de Paulo vivenciaram, tiveram de enfrentar nos tempos de Nero, de Domiciano, o significado e a inspiração de pertencer ao corpo de Cristo, chamado igreja, começam ali a fazer sentido. Você pode imaginar? Será que haveria cristãos que submeteriam a perseguição, a perderem seus bens, a serem presos, a serem levados para a cadeia, a serem levados para lugares públicos onde eram devorados por feras, onde eram queimados vivos, onde eram empalados, se não tivessem o contexto da comunhão, do apoio da igreja? O cristão que se distancia dos outros cristãos vacila na sua lealdade com Jesus, ou a Jesus, e vacila na sua lealdade a Jesus como Senhor da sua vida. Esse é sem dúvida o ponto central daquilo que Paulo começa a revelar para os próximos 3 capítulos seguintes, que nós vamos ainda ver. E nessa manhã eu quero concluir dizendo para você, meu irmão, minha irmã: se você não lê e não estuda a palavra de Deus, você é alguém que não tem aliança e compromisso com Deus. Jesus não é Senhor da tua vida. Você pode não dizer Jesus é maldito, mas você está dizendo: eu não estou nem aí, eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver o cristianismo segundo, e diz o seu nome. Eu não quero viver o cristianismo segundo Deus, porque para viver o cristianismo segundo Deus significa viver o cristianismo segundo a palavra de Deus. O que as pessoas hoje querem é experiências, como também naquele tempo, e hoje mais do que nunca, as pessoas querem experiências sobrenaturais. Entra no Facebook e procura lá, apóstolo fulano, missionário Beltrano, não sei o que lá, está cheio de gente, supostamente cheio do Espírito Santo, que tem milhares de seguidores no Facebook, que entram na live toda noite para fazer orações e obter revelações sobrenaturais, sendo ali dominados, cheios do Espírito Santo, para falar. E milhares estão ali compartilhando aquilo, estão ali esperando uma revelação de Deus que vai falar com eles.
Ouça as supostas revelações que são ditas lá. Você está com um problema, eis que vejo a tua aflição, fica firme, porque eu sou o Deus que sara, eu sou aquele que te dou a vitória, eu conheço a sua dor e a sua tristeza, mas eis que te digo, está vindo, a tormenta e o vento vão parar, segura aí, porque a vitória vem. E é isso aí. E as pessoas estão sendo enganadas, e se deixando ser enganadas e conduzidas por demônios. Pastor, mas se a pessoa está ali, não tem espírito nenhum, como é que pode ser demônio? Eu te pergunto, aquele ídolo que é de ferro, de plástico, de papel, de madeira, de pau, aquilo tem poder? Sim ou não? Não? E onde é que está o demônio? O demônio está usando a disposição das pessoas que vão cultuar a esse ídolo, para adorar esse ídolo, e enganando-as. Aquela pessoa está cheia do Espírito Santo? Não. Ela está possuída por um demônio? Não. Então onde é que está o demônio ali? Usando a mente dela corrompida, por vaidade, talvez por instrumentalização, para que use aquilo ali para ganhar dinheiro e ter aquilo como meio de vida. Porque pode olhar lá embaixo, tem o número do telefone, tem lá a agenda aberta, esperando que pastores e outros. Eu conheço muito pastor de igreja aí, graças a Deus, não conheço nenhum batista, mas deve ter, não põe minha mão no fogo, que não sobem o púlpito das suas igrejas para pregarem. São os pastores, presidente da igreja, mas quem prega são os convidados. E quem são os convidados? É aquele que pega o microfone e ele é o Silvio Santos Gospel, que ele vai para lá, ele vem para cá, e lá faz o povo levantar a mão, e o povo receber aí, e o povo aí movimentar e gerar um êxtase, e daqui a pouco aquela igreja que era de 15, de 30, de 50, de 60 pessoas tem mais de 1000. E o pastor está ali, mantendo a posição dele, trocando de carro e feliz da vida, porque ele não tem que estudar, ele não tem que conhecer a palavra de Deus, ele não tem que ter compromisso com Deus. A igreja para ele é um negócio, e ele bota a gente lá que é igual a ele, que usa o púlpito como negócio, porque o negócio é levar vantagem em tudo, certo? E por que é que eles estão por aí logrando êxito? Por causa de um povo que vem de uma realidade de opressão. Opressão porque sai de casa em conduções abarrotadas e cheias, vivenciando uma realidade de desrespeito à sua cidadania, para irem trabalhar, levando 2 horas de Belfor Roxo até o centro do Rio de Janeiro, que para sair de casa sai sem saber se chega, porque se tiver uma facção contrária, para enfrentar os traficantes que estão mandando na sua área, porque não existe ordem civil sendo manifesta, é só opressão. Porque se precisa de uma assistência médica, se tem médico não tem equipamento, se tem equipamento não tem operador, se tem operador e tem equipamento não tem remédio. Quando liga a televisão é só escândalo. É inclusive o COAF, que durante mais de 30 anos você não ouviu falar nele, de repente você começa a ouvir falar no tal do COAF. Existe COAF no Brasil. O que era isso? E aí vem a descrença, vem o descrédito nas instituições, o descrédito na cidadania, o descrédito no respeito do próximo. E aí o que sobra? Buscar uma solução sobrenatural para a sua vida. E buscar uma solução sobrenatural para a sua vida nunca é a palavra de Deus, porque para buscar a solução sobrenatural para a sua vida à luz da palavra de Deus dá trabalho. Nós somos ensinados a passar no McDonald's, passar no Bob's, passar ali no drive-thru, comprar o sanduíche e levar para casa, ou comer ali mesmo.
Nós somos ensinados a chegar em casa, pegar a comida, ao invés de colocá-la no fogão e esquentar para comer, colocar no micro-ondas, que por causa do seu uso contínuo, tem muita gente desenvolvendo câncer. Mas é a solução fast food. Irmãos, sabe por que existem problemas dentro da igreja? Porque os crentes, como diz a palavra do Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento? Jesus disse: a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Mas tem gente indo através do ídolo. E deixa eu te dizer, que religião cristã é essa que se corrompeu a tal ponto de chamar a palavra de Deus de mentira, porque diz que um ser humano, que por mais santo que tenha buscado viver na face da terra, depois de morto, é elevado à condição de santo, alguém que está diante de Deus e que pode, por causa dos méritos que conquistou na sua santidade enquanto vivia na terra, poder para interceder diante de Deus pelos seres humanos que estão aqui devotados a Ele, através da sua fonte de referência, que não é ídolo, é apenas uma fonte de referência da santidade daquela pessoa, e as pessoas se ajoelham para aquele ídolo, para aquela imagem, e pedem a intercessão desse que agora a igreja diz que é um santo, porque está no céu. E desconsidera a verdade da palavra de Deus que diz em Atos capítulo 4, versículo 12: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser. Ah, mas peraí, eles não estão debaixo do céu, eles já estão no céu. Eles já estão no céu. Só que ali está sendo falado o nome daquele único que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que história é essa de intercessão de um ser humano que morreu, por mais que tenha feito coisas boas aqui na terra e buscado viver de forma santa, e por causa disso conquistou o poder de se tornar um intercessor diante do Pai? Se isto, o único Filho de Deus disse: ninguém, se ninguém é ninguém, vem ao Pai senão por mim. Outra coisa, se a palavra de Deus diz que aquele que morreu, para ele nada mais do que acontece aqui é do seu conhecimento, como é que quem morreu está lá no céu pode saber alguma coisa que está acontecendo aqui e ouvir a intercessão daquele que está aqui pedindo por ele? Você que está pertinho de Papai do Céu aí, dá uma cutucada nele, fala para ele dar uma olhadinha para mim e resolver meu problema. Se a palavra de Deus diz que aquele que morre, ele está como que dormindo, esperando a ressurreição dos santos. Quando Jesus vier, Jesus ainda não veio, como é que essa pessoa pode estar lá no céu já e a gente aqui? Pastor, mas como é que se diz então, fulano já está no céu com Deus? Porque para nós, tempo e espaço é medido em uma relação, mas para Deus não. Por isso que a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000. Para Deus tudo aqui já acabou, a vinda de Jesus já se deu, todos que estão salvos já estão com Ele, os que foram condenados já estão no inferno. Mas para nós isso já aconteceu? Nós não estamos nessa realidade de tempo e espaço. Então, não tem ninguém lá à direita do Pai, ou diante do Pai, ou aos pés do Pai, com poder, tendo sido ser humano, para interceder por quem quer que seja aqui. Isso só tem um nome: espiritismo, que querem chamar de cristianismo. E só tem um jeito de você chegar a essa conclusão: é através da palavra de Deus. É por isso que nós, os cristãos,
aqueles que somos descendentes, ou aqueles que fomos ou somos herdeiros do protestantismo, não aceitamos que a autoridade da Bíblia, palavra de Deus, possa ser compartilhada nem com o pastor, nem com o presidente da associação, nem com o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas do Brasil, nem com o presidente da Convenção das Igrejas Cristãs do mundo. Não, somente a Bíblia é a palavra de Deus e autoridade para ser a regra de fé e prática de todo cristão. E aquele que renega a verdade ou parte dela, se você diz que isso daqui não é bem isso daqui e faz Deus ser mentiroso porque foi Ele que disse, deixou de ter autoridade, não é mais autoridade. Irmão querido, minha irmã querida, dons espirituais, capacitação sobrenatural de Deus através do Espírito Santo existe. A gente vai ver isso ainda mais detalhadamente daqui para frente. Porém, o cristão que vive em busca de fogo e poder vai se desviar da verdade, que é a palavra de Deus, e vai ser refém, porque tem muito demônio tirando crentes que começaram sinceros, verdadeiros na busca de Deus, mas uma vez experimentando os dons espirituais, ou experimentando uma espiritualidade de manifestações carismáticas, acabou aberto para receber certas influências espirituais que não vieram de Deus, e misturando as coisas, acabaram separando a igreja, dividindo a igreja, criando faccionismo dentro da igreja, com a mente corrompida, ou indo para o mundo, ou levando muitos a se afastarem da verdade. Palavra e poder de Deus precisam andar em equilíbrio, porque nosso Deus é um Deus do equilíbrio. Ele é extraordinário, mas tudo o que Ele faz tem ordem. Amém? Pensa um pouquinho sobre isso. Você é um crente que lê a Bíblia, que busca a palavra de Deus, que está estudando a palavra de Deus. Você é um crente que chega nas suas férias, você não vai à igreja. Você é um crente que nas suas férias você tem o aplicativo da igreja, você tem o Facebook da igreja, você tem todos os meios necessários e possíveis para você estudar a palavra de Deus e se manter conectado com o corpo de Cristo, que é a igreja da qual você faz parte, para a sua edificação, para a sua formação, para a sua capacitação. Mas porque você está em férias, você está em férias também da igreja de Cristo, você está em férias também da sua edificação, você está de férias também de Deus. Você, querido ou querida, é alguém que já está vivenciando, você que está me assistindo pelo YouTube, me ouvindo pelo SoundCloud, você é alguém que está buscando essas igrejas de revelação e de poder. Você é alguém que é candidato a ser enganado, e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e sobre tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque é dele que procede o caminho da vida. Para de ficar procurando esse pastor, esse irmão, essa irmã, esse missionário, esse evangelista que tem revelação e esperando que vai falar o teu nome naquela hora ali, vai entregar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Busque a palavra de Deus que está na Bíblia. A palavra de Deus diz em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a tua força. Então dê prazer ao coração de Deus, porque Deus tem você para honrar a Ele. Não espere que Deus vai te abençoar porque você está fazendo coisas que desagradam a Deus, e porque você vai à igreja, você entrega oferta, devolve dízimo, Deus tem que te abençoar. Isso é mentira do diabo. Para de ficar procurando poder aqui, poder ali, revelação daqui, revelação de lá, manifestação sobrenatural. Esquece isso. As ações sobrenaturais de Deus são consequências da vontade de Deus com propósito. A palavra de Deus
se ela não for a sua única regra de fé e prática, você será sempre refém das circunstâncias. É uma enfermidade que abala emocionalmente, é um trauma vivenciado. Olha para essas pessoas todas que até aqui procuraram esse homem, esse médium, que se tornou famoso em muitos lugares do mundo, inclusive, que fez com que um lugarejo se tornasse uma cidade, que vive em função daquilo que foi construído ali, pelas manifestações de poder sobrenatural, em curas milagrosas. Mas uma pessoa que ao longo de toda a sua história, e agora sendo comprovado, era alguém de personalidade doentia. Como Deus pode usar alguém assim? Então, quem é que estava fazendo esse milagre ali? Quem é que estava fazendo esse suposto milagre? Quem é que estava operando sobrenaturalmente ali para operar esse bem em função das pessoas? Afastando-as de Deus. Por que afastando de Deus, pastor? Porque nenhuma dessas pessoas, verdadeiramente, nenhuma não posso dizer, mas quantas dessas pessoas verdadeiramente se voltaram para a palavra de Deus? E quem é que lá está dizendo, volte-se para a palavra de Deus? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática. Se você nunca vivenciar nenhuma experiência sobrenatural, fica com a palavra de Deus. Você vai vivenciar experiências na sua vida de ação de Deus para abençoar você. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente só dá alegria ao coração de Deus quando a gente vive pelos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus. E vivendo assim, veremos o agir sobrenatural de Deus. Deus diz na sua palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus. Mas vamos crer no quê? No que aquele camarada ali que não usa a palavra de Deus, fica só lá no revelação, no eis que te digo, que essa batalha, que essa luta, que essa situação, ei, não há palavra de Deus. Há engodo de demônios, usando aquele que nada é, como um ídolo que nada é, como uma imagem que nada é. Firme-se em Deus.